Vamos começar falando sobre como ter um negócio de sucesso. Se você quer empreender ou se você já empreende, eu tenho certeza que você precisa de algumas dicas, você precisa de alguns toques para fazer o seu negócio alavancar cada vez mais. Eliana, eu queria que você começasse se apresentando, seu nome, o que você faz, comece falando um pouquinho de você. Bom, boa noite a todos. Eu sou Eliana, eu sou empreendedora, tenho um espaço de beleza em Pirituba, em São Paulo, há 15 anos. Há 26 eu trabalho com depilação e há 15 eu sou empreendedora aqui na região oeste de São Paulo. Então, aqui no nosso espaço a gente trabalha com a depilação com cera, né? Temos outros serviços na área de beleza também, mas o nosso carro-chefe é a depilação com cera. Uhum. Então, você já era depiladora, né? E depois você decidiu empreender, certo? Isso mesmo. Trabalhei por 10 anos como depiladora e aí resolvi empreender e hoje estou há 15 como empreendedora. Então, muito tempo de serviço, e muito tempo de profissão. Bastante tempo. O que foi, assim, o foco? O que te despertou para começar a empreender? Então, na verdade, eu já estava, né, acho que tudo tem um tempo, né? Então, eu já tinha chego o meu tempo lá no lugar onde eu trabalhava há 10 anos, né? Foi lá onde eu comecei a aprender, Uhum. né, a profissão de depiladora, porque até então eu era empregada doméstica. Então, como empregada doméstica, eu tive essa oportunidade. A minha tia já trabalhava nesse espaço e precisou lá na época para trabalhar com serviços gerais. Então, eu fui e lá já me falaram assim, olha, quem está aqui, geralmente a dona, ela dá oportunidade para quem aprende. Uhum. Falei, beleza, né? Tinha umas meninas muito bacanas lá, já foram me ensinando. Então, mesmo antes de ter a oportunidade, eu já estava treinando. Quando surgiu a oportunidade, eu já estava, assim, bem adiantada no treinamento e agarrei a oportunidade com unhas e dentes. Né? Lá eu fiquei por 10 anos. Nesse espaço onde eu fiquei por 10 anos, eu, assim, acabei sendo uma das melhores depiladoras do espaço. Era considerada uma das depiladoras mais rápidas, né? Tinha mais clientes lá no espaço. Então, foi uma experiência muito bacana. E de lá eu trouxe toda a minha experiência para o que eu tenho hoje, né? Para o meu espaço. 10 anos lá, 15 empreendendo. E eu acho que lá, como fechou esse ciclo de 10 anos, eu olhava e não me via mais naquele espaço. Então eu olhava e achava que queria o meu espaço. Só que até, né, você sair do local muito tempo, né, acabou que ela me mandou embora. Eu estava na minha licença maternidade, fui demitida por telefone. Nossa, Então, 10 assim, anos de foi mal, trabalho. mas foi bom, né? É. E aí eu comecei a pensar no empreender, né? Já estava despertando em si esse desejo de empreender, mas falei, bom, não tinha ainda, era uma ideia longe ainda, né? E ainda trabalhei durante uns meses ainda, né? Freelance e tal, mas já não era o que eu queria mais. Uhum. E aí eu falei assim, não, agora eu vou empreender. E aí, desse falar, vou empreender até o empreender, tem um tempo, né? Tem um processo Sim. aí. E aí eu fui começar a procurar um Conseguiu uma local. gambiarra aí, né, para gravar. Ah, um pouco, minha filha. Meu Nem te conto como tripé, tá aqui por trás dos é aquele bastidores. negócio, né? A gente faz acontecer. Eu falei, tem uma escada aí? Então pega uma escada. Claro, Esse é meu com tripé. certeza. Faz acontecer, gente. É assim que a gente vive. Sim. Enfim, E Eliana, aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer aí da sua história que você contou é se você, tipo assim, você falou que ela te mandou embora, certo? E aí você já começou com o seu espaço ou você começou em casa ou atendendo a domicílio? Como é que foi esse processo? não, ela me mandou embora e aí eu fiquei ainda fazendo um período freelance em algumas empresas ainda da área de depilação. Mas aí quando eu resolvi que eu ia trabalhar por conta, aí eu já abri o meu espaço. Aí eu já comecei a procurar um espaço para que eu pudesse abrir o meu espaço mesmo. Entendi. E como é que foi o primeiro. Ah, eu já vou só responder a pergunta aqui da Tamires. Ela perguntou se nós duas somos sócias. Não, não somos sócias. Só amigas de profissão e temos um grau parentesco aí também, tá? Nós somos primas. Primas e o negócio de empreender já vem de sangue. Interessante, verdade. E aí, como é que foi o primeiro investimento, assim? Como que você conseguiu o dinheiro? Você tinha guardado? Alguém te ajudou para começar a empreender? Porque essa é uma grande dificuldade, né? Às vezes a pessoa quer empreender, mas ela não sabe de onde tirar dinheiro, como é que ela vai fazer, né, nesse processo. Como é que foi para você relacionado ao financeiro?
É realmente é sempre um desafio, né? Como eu já tinha em mente que eu queria empreender, o dinheiro da rescisão eu guardei. Isso Então, eu aí. guardei, eu tinha uma parte do dinheiro da rescisão guardada, né? E assim, eu falava assim, esse dinheiro eu não mexo, esse dinheiro eu não mexo. E assim, foi um dinheiro que me ajudou muito no início, né? Porque eu comecei exatamente do zero, eu fiquei 10 anos nesse espaço, e ele fica num bairro muito próximo daqui de onde eu tô. Se Aham. vou falar em tempo, né? Ficar 15, 20 minutos da onde eu estou, né? Não, mais, uns 20 minutos da onde eu estou. Mas eu saí de lá realmente para começar. E eu não saí de lá trazendo nenhuma cliente. Então eu comecei exatamente do zero. Sabe? Eu montei minha plaquinha e olha, eu fiz exatamente do zero. Mas eu falo assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe assim, e esse valor em dinheiro que eu tinha guardado, ele não foi o suficiente, tá? Uhum. Porque assim, eu falo, a gente vai empreender e você tem aquela assim, ah, não, já sei tudo, você sabe a profissão. Mas aí você se jogar para o empreender é um outro processo, né? E muitas vezes eu tinha assim, uma visão de ir no Sebrae, buscar alguma coisa no Sebrae, mas mesmo assim, a parte financeira, inicialmente, eu tinha para, sei lá, 2 meses de aluguel. E aí, assim, orando, Senhor, né? E pedindo, tal. As coisas aconteceram, eu não posso reclamar, porque eu até digo que as coisas aconteceram rápido, Aham. né? Em um ano eu já trabalhava eu e mais uma colaboradora, um ano e 6 meses mais ou menos, já era eu, uma depiladora e uma recepcionista. Então, assim, as coisas foram acontecendo, mas os primeiros meses que você fica ali, né, contando, né, as clientes que vai entrar ali, foi bem complicado. Não sei se você lembra, né? Porque já faz 15 anos, mas como é que foi na primeira semana assim que você abriu o espaço? Deu cliente, não deu? Quem foram as suas clientes? Era conhecida sua? Era alguém aleatório? Como é que foi esse comecinho mesmo? Não, foi bem aleatório, né? Eu não tinha nem placa ainda, e eu era assim, eu que fazia tudo. Eu pintava a fachada, então eu ia lá fazer as tintas e eu pintava a fachada, eu quis colocar uma cor já para chamar a minha atenção, porque eu consegui uma casa na avenida, isso foi muito bom pra gente, era em frente a um ponto de ônibus, então eu pintava a fachada, eu colocava planta, né? Para chamar atenção, da fachada que ainda não tinha placa ainda, né? Mas assim, as primeiras clientes vieram bem aleatório mesmo, sabe? Porque eu não, como eu te falei, eu não trouxe clientes do espaço onde eu trabalhava e eu não tinha, né, uma divulgação, era panfletos. Comecei a fazer panfletos para poder divulgar e falava para o pessoal ao redor: olha, eu estou com um espaço aqui, no mercadinho. Eu falava: olha, a gente abriu um espaço aqui. Comecei a fazer panfletos e ir nas lojinhas próximas. Eu deixava panfleto nas lojinhas, às vezes deixava cartãozinho nas lojinhas, né, do comércio em volta, para dizer que a gente estava ali, que a gente estava na região, né? Mas foi assim. E acho que uma das vantagens que a gente tivemos foi o nosso ponto. Nosso ponto era na avenida, né? E por eu ter pintado de roxo a casa, mesmo no período que ela ficou sem placa, ela chamava atenção. E eu fiz uma faixa, coloquei uma faixa enquanto eu não tinha placa, né? Então isso também favoreceu, era perto de um ponto de ônibus, então ela chamava um pouco a atenção. Entendi. Então, eu perguntei desse início porque geralmente quando alguém começa a empreender e vem pegar alguma dica comigo, a primeira coisa que eu falo é: não espere que as pessoas próximas a você vá comprar de você. No seu caso, não espere que as pessoas que te conhecem vá lá depilar com você. Porque na maioria das vezes isso não acontece. Na É grande maioria verdade. das vezes isso não acontece. As suas clientes dificilmente são pessoas que são próximas a você. Isso é muito incrível, assim. Geralmente é uma pessoa aleatória que não te conhece que vai, né, querer o seu trabalho. Então, assim, Com quer certeza. empreender? Vai com cara, coragem, divulga bastante. E se vender para essas pessoas, para família, para amigos próximos, beleza, perfeito. Mas não vai com essa expectativa, porque geralmente não Não, sucesso de você. não adianta criar essa expectativa, porque realmente as minhas clientes foram clientes aleatórias mesmo, sabe? Assim, nada de amiga ou parente, foi mesmo clientes aleatórios, com certeza. E às vezes a gente cria essa expectativa, né? Ai, vou falar com as pessoas próximas, tal, que estou aqui e, né, vai acontecer mais rápido. Mas nem sempre é assim. Verdade. Então, assim, se vender para essas pessoas, ótimo, perfeito. Mas nem sempre acontece, né? Então já vai com a expectativa um pouco mais baixa. E outra coisa que você falou que eu gostei muito é que na sua época, né, 15 anos atrás, a gente não tinha internet para divulgação. O que era divulgação era o quê? Panfleto e cartão de visita, né? Era essas formas de divulgação que a gente tinha. Mas você não ficou na sua zona de conforto ali com o seu cartão, com o seu panfleto. Você foi nos comércios próximos de onde você Uhum. estava, né? E falou.
convidou essas pessoas para virem. Então, dependendo do negócio que a pessoa for começar, é o boca a boca que a pessoa tem que começar a investir no primeiro momento, né? Para que essas pessoas realmente venham. Se você tiver um negócio físico, você vai fazer goleando, você vai nas lojas próximas, né? Quem é seu vizinho ali fazer essa porcentagem. Até que em casa, a gente recebeu, alguns meses atrás, abriu uma pizzaria no centro. E aí eles, obviamente, têm um recurso maior, né? Então eles pagaram alguém para fazer essa panfletagem. E eles foram em casa, entregando os panfletos. E eu recebi aqui em casa e eu já virei cliente da pizzaria. Então, assim, a gente acha que não funciona mais, mas ainda funciona. O que não funciona? Você ir para um grande centro e você fazer panfletagem aleatória. Porque ali você está jogando muito aleatoriamente, né? Você está no grande centro, você pode me dar um panfleto de depilação, mas eu não moro ali no centro. Então, eu não vou fazer aquela depilação ali. Eu estou ali de passagem, eu fui ali comprar um negócio. Diferente deles, eles estão ao redor da minha casa, né, perto de mim. Então, eles vieram aqui e deixaram ali o panfleto da pizzaria. Então, fez mais sentido. Então, essa questão da panfletagem, ela faz sentido dependendo da sua estratégia, né? De onde você vai colocar esse panfleto. Então, até mesmo levar o panfleto, levar o cartão de visita para deixar em um comércio local, né? Você pode até deixar uma quantidade ali, mas eu já não acho que é tão eficaz, né? Então, claro que vai depender do seu negócio, mas nem sempre é eficaz. Um moço, né, que eu atendi, a gente não chegou a fechar nada, a gente só conversou, né, teve os primeiros contatos. Ele estava me contando que ele é eletricista, e aí ele foi no material de construção deixar o cartão de visita dele. E aí ele foi numa semana, deixou o cartão, na outra semana ele voltou. Quando ele voltou, ele viu que o cartão dele não estava mais lá. E aí ele perguntou, ué, já distribuiu tudo? Já acabou o cartão? Aí um funcionário da loja falou que não, que outras pessoas, né, que faziam o mesmo serviço que ele, passavam lá e pegavam todos os cartões e levavam ou jogavam fora. Então, assim, olha o nível que a gente está vivendo. Eu falei, gente, como assim uma pessoa tem coragem de fazer um negócio desse? Então, é aquela coisa, não deposita todas as suas fichas em só um local. Então, se ele tinha todos os 500 folhetos, ele deixou os 500 ali, assim, já foi embora. Então, a gente tem que pensar quais estratégias a gente vai usar até num simples folhetinho para que realmente funcione, né? E é um trabalho bem formiguinha. É um panfleto aqui, é um cartão de visita ali, é uma pessoa que te começa a seguir no seu Instagram. No início, é realmente um trabalho formiguinha. E para nós... Oi? Para nós, que nem você falou, né? Não tinha. Hoje a gente, né, faz o Instagram, vai postando, faz o tráfego pago. E lá atrás a gente não tinha. Era o boca a boca mesmo, que você tinha que sair no boca a boca ou panfletar, né? Que era a panfletagem. Eu cheguei até a colar cartazes aqueles de muro, de colar nos postos de ônibus. Cheguei a fazer aquilo, sim. Fazia o boca a boca, deixava, pedia para os clientes, olha, se não conhece, se conhecer, leva um cartãozinho, sabe? Era muito boca a boca, ali, ó, um a um mesmo, né? Hoje a gente tem essa vantagem, né? De ter as redes sociais a nosso favor, né? De poder usar um WhatsApp e ir mandando, né? Fazer outras formas de divulgar o nosso espaço. Mas lá atrás, não, era ali, ó, pingadinho, um a um mesmo. É verdade. E hoje em dia essas coisas funcionam. Claro que numa escala muito menor, né? Você tem 500 folhetos, você vai distribuir para 500, mas se você faz um anúncio no Instagram, você consegue falar com muito mais, o dobro de pessoas. Então é muito mais eficiente, né? Mas não quer dizer que essa forma também não funcione. Na verdade, pode funcionar, né? Principalmente para quem começa com muito pouco. Que a gente se comprometeu a falar, né? Para quem está começando aí. Às vezes você não tem uma verba para fazer esse tráfego pago, ou para investir em um outro negócio, uma outra estratégia de marketing. Mas talvez você tenha R$ 30 que você consegue investir nos boletos, ó, nos panfletos, né? Porque hoje em dia já é mais barato também. Então você tem que pensar aí no seu negócio o que vai encaixar. Claro que não serve para todo tipo de negócio, né? Mas é algo bem legal. Eu acho bem isso, sabe? Outro dia eu vi também uma pessoa falando sobre isso. Sobre que a gente às vezes pensa assim, o panfleto não tem mais resultado, o Facebook está morto, né? Porque quem olha e-mail, mensagem... Gente, eu me peguei outro dia vendo que as clínicas, eles não mandam muito WhatsApp, eles mandam no SMS ainda. Sim.
Então, a gente às vezes fica tão focado na internet, né? Ah, é por aqui, que a gente acaba esquecendo. Eu ouvi também uma pessoa falando sobre isso. Se o Instagram sumir, o que você faz na sua vida? Você tem como trabalhar com outras redes sociais? Você tem outra forma de divulgar a sua empresa? Você tem o contato das suas clientes? Hoje, nós somos assim. Como é que fala? A tecnologia chegou, mas a gente continua ainda no papel, tá? Porque as nossas clientes, a gente faz o cadastro das nossas clientes no papel, pede para que ela preenche, dá uma pranchetinha, ela preenche, e nós passamos para o computador, o cadastro da cliente. Então, quer dizer, eu fico com a ficha de cadastro das minhas clientes. Então, eu tenho aquilo. Se uma hora meu computador der pau, sumir todas as informações, eu tenho aquilo que é uma reserva, vai que. Né? Então, assim, a gente não pode limitar para uma coisa só, né? É abrir para as outras, né? Porque colocar, nem a pessoa, vai ter um sistema de agendamento. E se o sistema dá pau, o que eu faço com todas as minhas clientes cadastradas lá no sistema? Eu vou ter, né, o papelzinho lá, o típico papel e caneta que a gente usa, né, quando a cliente chega. Sim. Então, isso que você falou é bem legal. A gente também tem que guardar, né? Contato, principalmente, dessa cliente. Claro que o contato, às vezes, a pessoa também perde o número, mas a gente tem que tentar, de todas as formas, divulgar o nosso negócio, né? E guardar também as coisas para que a gente não se perca, né? Para que a gente também tenha a oportunidade, né, de fidelizar clientes. E como é que é esse processo para você? Você tem clientes fiéis? São desde o início? Ou já mudou bastante o público? Como é que foi aí? A gente temos sim, cliente desde lá do comecinho. Agora que a gente estava anunciando bastante esse mês de maio, né? Os 15 anos da Bela Pele. Aí as clientes, nossa, 15 anos? Quanto tempo faz que a gente está junto, né? Aí a gente vai fazer a retrospectiva, né? Para ver quanto tempo a gente está junto. E aí eu fico assim, nossa, a filha da cliente já casou, já foi embora do país, já tem filho, e a gente começa a viver o processo dela junto com elas, né? É muito bacana isso. Temos clientes desde lá do comecinho, temos as clientes novas, graças a Deus, esse nosso público tem crescido muito, né? A gente tem feito um trabalho aí de internet, tráfego pago, a gente entrou com o tráfego pago, temos tido um resultado muito bacana, mas as clientes da antiga, sim, porque a cliente na depilação, ela gosta, né, de fidelizar, ela gosta de estar no espaço, elas não gostam de ficar trocando o tempo inteiro. E hoje em dia, eu acho que a mulher busca muito a praticidade, né? Sim. Então, tem um trabalho bom, tem um trabalho rápido, tá cômodo para ela o horário. Ela não fica pulando, né, de galho em galho. Então, nós temos, assim, muitas clientes fidelizadas, graças a Deus, temos bastante. Isso é uma super dica também para quem quer começar. Tenta fidelizar ao máximo seus clientes, porque quando você está passando por um período ruim, né, da empresa, que todo mundo passa por esse momento, aquelas clientes fiéis, elas continuam ali. Elas não param, né, de comprar com você. E eu também vivi esse processo, né? Parei um pouquinho com a loja, mas ainda assim continuei vendendo para quem já era meu cliente. Então, fidelizar cliente é muito legal. E como é que você fideliza? Você cria uma intimidade com essa pessoa, né? Igual você falou, já sei que a filha casou, a filha foi para fora do país, porque você conhece essa pessoa. Então, no processo, né, de criar o seu negócio, você também precisa conhecer quem são os seus clientes, o que elas fazem, como é a vida delas. Isso também envolve muito a estratégia de marketing que você vai utilizar para atingir essa pessoa, né? Então, isso também é bem legal. Quem é essa cliente aí da Bela Pele? Quem é essa cliente aí ideal do seu negócio? E outra coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho é sobre os momentos de crise, os momentos de dificuldade, porque todo empreendedor passa. Tem algum assim que foi muito grande? Algum erro que você acha que cometeu? Fala aí sobre algum momento complicado aí que você passou. Eu acho que que foi forte para todo mundo, né? Não só para mim, foi a pandemia. Sim. Né? A pandemia foi, né, um momento bem crítico, mas eu não posso dizer que a pandemia, para nós, foi o momento mais crítico. Uhum. Porque a gente precisou fechar, mas a gente conseguiu, estava com as nossas colaboradoras como CLT, então elas conseguiram entrar no plano do governo, né? Conseguimos adequar, as clientes ficavam mandando mensagem, vocês não estão entendendo? Não, mas depilação é questão de higiene, é saúde. Tadinhas. E aí, o que a gente depois começou a fazer? Atender só por horário marcado. Então, marcava um horário, outra, a gente vinha fazendo esse atendimento meio que às escondidas, né?
Mas assim, a gente conseguiu, graças a Deus, passar bem pela pandemia. Graças a Deus, no início de outros lugares precisaram fechar, tudo, a gente conseguiu passar bem. Mas eu acredito que para a gente, o começo é sempre muito complicado, né? A gente tem aquele começo, porque no meu caso, eu comecei com um valor muito pequeno guardado, Uhum. né? Era só para 2, 3 meses de aluguel. Então, eu tinha que fazer acontecer para ter aquele dinheiro, Sim, né? E as crises no decorrer do período, né? Elas vêm, né? Uma hora elas chegam. sim. E eu falo assim, você precisa ter serenidade, tranquilidade para entender que tudo passa. E aprender a passar por esse processo, né? A gente tem um período que para a gente é um pouco a gente tem aquela queda do movimento, que é a época começa a esfriar, a mulherada faz um espaço maior na depilação. Então, assim, para mim, eu digo assim, que hoje, depois da pandemia, no momento da pandemia para cá, eu tenho aprendido muito. E eu falo que eu tenho aprendido a ser dona da empresa, porque até então eu era empregada da minha empresa. Eu costumo falar muito isso, que eu era empregada da minha empresa, porque eu achava que eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu não sabia, na verdade. Eu achava que eu estava, né, gerindo bem a minha empresa, que eu estava cuidando bem das coisas da minha empresa, mas eu não estava, porque eu estava deixando muita coisa a desejar atrás. E isso eu falo assim, na questão de gestão, que vai influenciar na crise, Sim. na questão financeira, que vai influenciar na crise. Porque se você tem um período, né, que você tem esse declínio de clientes e você não cuidou do seu financeiro, vai ser pior, Sim. né? Se você não fez bem a gestão, quando chegar essa época, vai ser pior. Então, assim, eu falo que empreender, as crises, elas vão acontecendo, mas o grau de cada crise, a gente consegue ir mudando. Eu acredito muito nisso, que com o conhecimento, com a maturidade, se permitir a conhecer, a aprender. Hoje eu estou numa fase de muito aprendizado. Há uns 4 anos, mais ou menos, eu comecei esse período, sabe, de autoconhecimento, de ir em muitos encontros. E outra coisa que eu acho muito bacana e que eu acho que faz parte quando a gente fala da crise. Por quê? É o ter o conhecimento, fazer esse network. Porque, queira ou não, quando você faz um network bacana, você consegue olhar para aquela pessoa e falar assim: eu tive numa reunião com aquela mulher e ela falou alguma coisa que ela fez naquele período interessante. Sim. Você pega algumas coisas. Então, eu tenho falado muito isso, sabe? Você que está chegando agora, que está empreendendo, não deixe de fazer bons networks. Isso, no momento de crise, também vai te ajudar, porque você vai lembrar, ela indicou um livro, ela indicou um filme, ela falou o que ela fez naquele momento. Vai te dar um start e você vai falar assim, putz, pode ser a solução, sabe? Vai ser? Talvez não, talvez vai só te falar, não devia ter feito assim, agora não dá para fazer mais. Mas talvez você consiga ainda reverter. Então, assim, nos momentos de crise, eu acredito que são muitas coisas que juntam e faz a gente entrar numa crise, sabe? Eu acho que o autoconhecimento, se conhecer para entregar melhor, para poder estar vivendo uma história melhor, faz todo sentido para mim hoje, sabe? Eu falo assim, o autoconhecimento, né, veio para mim e eu falo que é um caminho sem volta. E eu também não quero voltar. Eu também não quero voltar. Porque além de me conhecer, eu consigo trabalhar melhor. Eu consigo trabalhar melhor com as minhas colaboradoras, com as minhas clientes, sabe? Eu consigo ter um diálogo melhor, uma entrega mais bacana. Então, acho que tudo isso traz a crise, né? Porque quando você olha ao entorno, a crise não é só a pandemia, né? Sim. Igual uma especialista falando, né, que muita gente quebrou e colocou a culpa na pandemia, mas aí a gente tem que admitir, porque se você tivesse feito uma boa gestão, será que você teria quebrado com a Verdade. pandemia? Né? Será que você reinventou o seu negócio com a pandemia? Né? Um olhar diferente para aquele momento? Então, acho que a crise ela nunca vem sozinha. Sempre tem muita coisa que vem junto com a crise, sabe? Assim, eu acredito que tem várias coisas que influenciam. Verdade. Só agradecer quem está aqui ao vivo com a gente na live. Muito obrigada por você estar aqui. Estamos falando um pouquinho com a Eliana. Qual foi a trajetória dela, né, no espaço da Bela Pele? Quais dicas ela pode trazer para a gente, para quem quer começar a empreender? Talvez você quer tirar um negócio do papel e você não sabe o que fazer. A gente já deu várias dicas aqui, ó. Fidelizar cliente, panfletar dependendo do seu
do seu negócio, né? Qual estratégia você vai utilizar, como fazer a gestão desse primeiro dinheiro aí. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, Eliana, também, sobre esse financeiro. Como é que foi aí para administrar esse financeiro? Você mesmo administra até hoje? Você contratou uma empresa? Você fez algum curso específico? Porque a gente tem aquele investimento inicial, só que a gente tem que fazer essa roda girar. E muita gente peca nessa área do financeiro, né? Como fazer, então, a gestão do financeiro para que o nosso negócio seja de fato de sucesso? Olha, eu falo assim, quando você já começa um negócio com um capital pequeno, né, bem restrito, é mais complicado, mas dá para acontecer, né? No meu caso, é serviço, então eu não tenho que ficar investindo, né, em produção, essas coisas, então é mais tranquilo. Mas é desafiador, sim, porque você tem lá o aluguel todo mês lá firme e forte para você pagar, né? As despesas fixas você tem, as variáveis você dá uma enxugadinha, mas as fixas vão estar lá sempre. E o financeiro é desafiador. É desafiador porque você não tira um prolabore, você tira o que entra, você não separa a sua conta, porque você usa a conta da empresa, né? Você acha que o dinheiro que entra na empresa é seu. E aí, quando você vai olhar para isso mais profundo, você fala, caramba, né? Não é assim que acontece. E é que eu te falei, eu fui cair meio que de gaiato, eu sabia depilar, né? Eu não sabia gerir uma empresa, né? Tive um contador, né, no começo, que ela também estava começando, então cometemos vários erros, né? Uma das coisas que eu acho que é muito importante, eu abri meu CNPJ logo no começo, acho que depois de uns 6 meses eu já abri meu CNPJ, mas cometemos muitos erros, né? Impostos, tem que pagar? Tipo, né? Eu deixava na mão dela, ela, tipo, né? E foi, né? E assim, depois, graças a Deus, veio para mim, assim, um contador muito bacana, que é uma pessoa que a gente está junto até hoje, né? O Carlos, ele... Quando eu falo assim, vou conversar primeiro com o Carlos aqui, né? A vida fica, nossa, olha essa história de Carlos. Porque ele é aquele contador que ajuda a fazer a parte financeira, sabe? Então ele pega no pé, Eliana, olha só, pensa bem e tal. E hoje, para mim, a parte financeira eu ainda não tenho uma empresa que faça, mas já é uma coisa que eu tenho muito forte para mim, que eu preciso fazer, né? E que eu quero muito fazer, por quê? Eu sou da área de humanas, gente. De verdade, um desabafo. Eu sou assistente social de formação. Eu adoro lidar com pessoas. Papel não é a minha área. Mexer com números, para mim, de verdade, é um sacrifício. Então, eu vou fazer bem o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer. Vou fazendo como tem que fazer a outra área, porque não dá para deixar de não fazer. Mas, com excelência, eu sei que eu não vou conseguir fazer, porque não é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, minha filha, quero contratar uma empresa, sim, para estar fazendo a nossa parte financeira, porque eu acho que é fundamental. Porque você tem uma visão ampla do seu negócio, né? Eu acho que hoje ainda é uma parte ainda que eu preciso lapidar mais ainda, né? Toda essa parte aí de fazer, mas ainda não é um fazer eficiente, porque eu preciso fazer de forma mais eficiente e eu tenho convicção hoje, o fazer ficar eficiente não vai ser na minha mão. Vai ter que ser na mão de alguém que realmente tenha capacidade, seja capacitado para fazer isso. Então, assim, o administrativo a gente vai, né, cuidando, é uma parte mais tranquila, mas o financeiro, eu acredito que para mim, e nas rodas de conversa que a gente vai com empreendedoras, né, nas palestras, nos cursos, a gente vê isso muito forte, que o financeiro para o empreendedor é uma parte muito complicada, e principalmente para essa questão, né, de conseguir dividir o que é meu, o que é da empresa, né? O que eu posso e o que eu não posso. Porque a gente tem aquela ainda visão do CLT que é difícil sair da gente, né? A gente não quer ir em nós, mas é difícil sair, né? Mas assim, a gente acaba fazendo essa mistura. Então, assim, hoje eu acho que muito forte é isso. Olhar para o que você consegue fazer, para o que você é bom no que você faz e delegar o que você não tem condições de fazer com excelência, sabe? Que vai ter outra pessoa para fazer com excelência. Agora, para quem ainda está começando, né, e não consegue ainda delegar, né, para outras pessoas, olha, se não souber, não tiver muita disponibilidade com o computador, papel e caneta super funciona. Porque quando eu comecei, era papel e caneta,
porque na unidade onde eu vinha, era assim, ela fazia tudo no papel e caneta. Então, eu trouxe para mim aquela experiência, né, de papel e caneta. Então, a minha agenda, o meu financeiro era feito ali no caderno, papel e caneta, entradas e saídas, extrato do banco, eu tirava toda semana, que era para não me perder ali nas contas, e ali no papel e na caneta. Não tem como. Porque algumas pessoas têm uma habilidade no Excel, tal, vai lá, uma planilha, uma coisa tranquila e faz. E outra coisa, uma dica também super bacana, que eu acho que vale muito a pena para quem está começando, gente, procura o Sebrae. Foi uma porta que eu procurei logo no início, foi sensacional. Eu fiz um cursinho do Aprender a Empreender, nem sei se hoje ainda tem esse curso, mas é um curso tipo, dá uma pincelada em cada área do empreender. E eles te mandam planilhas, já manda prontinho, sabe, para você. Isso facilita muito a vida. Né? Hoje, dificilmente quem não vai ter um computador ou um celular que tenha, né, condições de ter uma planilha. Eu acho que o Sebrae, ele tem oferecido cada dia mais, e falando, né, do mulher, né, no caso aqui para nós, tem o Sebrae dela, que é uma oportunidade super bacana também, voltado para a mulher empreendedora. Então, assim, procurar essas instituições, porque hoje é o que eu falo, gente, hoje tá maravilha, né? As coisas estão muito fáceis. Hoje tem muitas instituições que oferecem cursos gratuitos, mentoria. Tem a Rede Mulher, que é sensacional, que oferece mentoria para mulheres, oferece cursos online. Então, hoje, para quem está empreendendo, só precisa o quê? Olhar e ter a visão de, não, eu preciso aprender. Porque entrar com o seu conhecimento, né, da mão de obra, não dá, gente. Ou a gente se permite a conhecer, e hoje, por ter essa disponibilidade, está muito mais fácil, ou senão você vai ficar para trás. E eu acho que os networks hoje também estão muito forte. É lógico que eu tenho falado muito sobre isso também, assim, de fazer um bom network, porque também tem uns, né, não vai compensar. Então, façam bons networks que você vai trazer de lá bons conhecimentos, né? Abre a mente, porque às vezes você está tão perdido, você fala, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não tenho capital, como que eu vou conseguir? Né? E muitas pessoas desistem, porque falam assim, não dá, eu não tenho como. Mas tem, gente, não desiste, que tem como. Com calma, com tranquilidade, com boa vontade, né? Tendo muita fé, né? Para mim, acima de tudo, é a minha fé. Ter fé e buscar, sabe? Falar assim, não, foco, eu vou conseguir. E as possibilidades vão chegar, sabe? Porque eu acho que quando você coloca que você quer e que as possibilidades vão chegar, não tem como, ela chega. Exatamente. Você falou muita coisa aí que dá pra gente aproveitar, mas eu gostaria de dar uma pincelada em algumas questões. Você falou, né, que criou seu CNPJ desde o início. Então, isso é uma super dica. Eu também falo, gente, o MEI é muito fácil de você fazer o MEI. A taxa não é muito alta, você consegue pagar todo mês. É uma forma de você garantir os seus direitos. Livre guarde, aconteça alguma coisa com você, você está resguardado. Então, assim, é um direito que você precisa segurar, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E quando a gente sai do CLT, a gente precisa ter os nossos direitos também. Né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Pode acontecer algum acidente, você pode engravidar de maneira inesperada. Tantas coisas podem acontecer. Precisar dos seus direitos, né? Então, é uma super dica. Quer começar a empreender? Já no primeiro mês, segundo mês, já faz ali o seu MEI para você realmente ter essa segurança, né, de ter os seus direitos resguardados e você também pagar, né, para o governo aí, identificar que você também é um MEI e você se enxergar como um microempreendedor, né? Isso também faz parte do processo de tirar essa mentalidade de CLT e não, agora eu tenho um negócio, eu vou fazer esse negócio dar certo. Então, também é muito bacana por esse lado. Você falou também sobre networking, né? É uma dificuldade que eu tive, tenho, muito grande. E eu acho que outras pessoas também passam por isso. Porque você vê a outra pessoa do mesmo ramo que você como um concorrente, né? E eu tenho essa questão de concorrente muito tranquila. Porque eu penso o seguinte, ninguém nunca vai fazer igual a mim e eu nunca vou fazer igual a pessoa. A pessoa vai conseguir investir numa área que eu não vou conseguir investir. E por mais que a gente tenha o mesmo ramo, o mesmo negócio, a gente não vai conseguir fazer igual. Nossos clientes não vão ser iguais. Só que tem pessoas que levam isso assim muito a sério, né? Não, meu concorrente aí não se abre para conversar, para ter essa troca de experiências. Então, né, aquela questãozinha, às vezes, né, da inveja, de, é meu concorrente. Por mais que às vezes sejam de áreas
diferentes. Vamos supor que você é depilação e eu sou esteticista facial, né? Faço produtos faciais. Ah, não vou falar com ela, não vou compartilhar com ela porque ela é minha concorrente. Às vezes nem é da mesma área. Então, é uma dificuldade que eu tive, tenho, tá? De achar profissionais que queiram, de fato, compartilhar. Mas você deu aí outra super dica, né? O Sebrae delas, palestras, workshop. Isso faz com que você encontre pessoas também mais próximas do seu objetivo, né? Pessoas que estão dispostas a colaborarem, né? Com a vida do outro. Aqui Outra em coisa que você São falou. Paulo, pode falar. Eu não escutei? Aqui em São Paulo, eu falo que a gente tem uma super vantagem, né? Porque está muito em alta aqui, né? Essa questão do network, né? Muito forte. Eu até, tipo, fico pincelando grupos que ficam me colocando, porque é tanto grupo empreendedora, não sei o quê, empreendedora, não sei o quê. São muitos. E aí tem tanto os online, os eventos online, quanto tem os eventos presenciais, que eu particularmente adoro o presencial. E faz falta, que nem você falou. E lá é muito legal, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, o que a gente percebe? Não tem muito isso. Porque numa roda de conversa, você está num evento, numa roda de conversa de mulheres, tem mulheres de todas as áreas, de 2, 3 áreas a mesma, né, tem, e ali você troca informações. Quantos eventos eu vou que tem mulheres que têm salão? Ah, mas no salão não tem depilação. Na outra, ah, eu tenho, mas eu trabalho aqui. Você falou, é na mesma área, a área da beleza, mas cada um oferece o seu serviço. E se eu tiver alguém que trabalha com o sistema espanhol, que é o que a gente trabalha aqui, tudo bem, nós vamos trocar informações, né? Não tem essa coisa de, é minha concorrente, né? Aqui em São Paulo a gente consegue, né, ter uns lugares muito bacanas para fazer essa troca. Então, assim, eu acho que quando você tiver a oportunidade de estar num lugar, ou mesmo que seja online, e puder participar, não perca, porque realmente, que nem a Ellen está falando, perde muito, né, essa troca. A gente sente necessidade. Eu falo que empreender é meio que solitário, né? Então, tem coisas que eu costumo dizer assim, que tem coisas que você vai chorar no chuveiro ou no banheiro, ou no travesseiro. Porque você não vai falar com uma pessoa que ela não vai te entender. Ela não está na mesma pegada que você, né? Então, você, numa roda de conversa dessa, você encontra ali pessoas que já passaram ou estão passando por momentos que você está vivendo ali, e você consegue fazer uma troca, às vezes é tão gostoso, você consegue ter uma conexão tão bacana com as pessoas ali, você fala, nossa, ai, o bicho não era tão feio quanto eu imaginava, né? Você até fica mais leve, porque o empreender, ele acaba sendo solitário. Então, assim, aquelas que têm oportunidade de estar numa região onde tem um networking, eu falo, não perca. Selecione bem os network, mas não deixe de ir, não. É muito bacana. Isso aí. A gente sabe que não é em todos os estados, né, que tem a mesma realidade de São Paulo, de ter essa troca, de ter várias palestras e tudo mais. Mas se você tiver a oportunidade, não deixe de ir. Como a Eliana falou, a gente também tem dentro desses grupos os bons networks, né? Porque tem pessoas que também só querem sugar, mas não querem compartilhar nada. Exato. Também tem que ter esse olhar clínico aí, a quem eu estou me aproximando, né? É uma pessoa que está disposta a me ajudar também, então também vou ajudar essa pessoa. O empreender é muito solitário, porque as outras pessoas não estão vivendo o mesmo momento que você. Igual dentro da sua casa, a maioria das pessoas não vão te entender quando você passar por uma dificuldade, porque elas não estão vivendo a mesma coisa que você. Elas estão É na CLT, o verdade. trabalho delas, segunda a sexta, de 8 às 18. E é isso aí. E a gente não é full time, eu gosto de falar, né? O tempo inteiro trabalhando, a cabeça não para, uma ideia aqui, uma ideia ali, vou anotar aqui, vou anotar ali. Então é muito difícil empreender sozinho, mas se você tiver como buscar essas redes, a gente falou também do Facebook, né? De encontrar grupos, né? Para trocar informações, trocar ideias. Isso é muito legal, faz com que sua mente clareie. E siga o Rica de Trabalho. Aqui a gente tem muitas dicas para mulheres empreendedoras. Para quem quer começar a empreender, me segue. A gente já dá várias dicas, tá, gente? Vocês vão, inclusive essa live, né, é uma super dica aí para vocês estarem aprendendo estratégia de vendas, como conseguir clientes. Tô no início ainda desse Instagram, início desse projeto, porque eu quero ajudar mulheres justamente pela mesma necessidade que eu tive de não encontrar alguém que falasse com a mesma língua que eu. Porque a gente tem uns grandes empreendedores, né, que falam de e-commerce e tudo mais, mas eles são grandes, eles não estão mais na fase que eu estou de começo, de início, sabe? Então,
eu percebo que falta. Você fala para quem quer começar a empreender com 10 mil seguidores. Eu quero falar com aquela que tem 10 seguidores. Aquelas que de fato estão começando e que estão ali naquela dificuldade, não sabe como ter cliente, como é que fideliza cliente. Então, é esse público que eu quero atingir. Então, se você também tem, né, o interesse, tem vontade de começar a empreender, não esquece de seguir o Rica de Trabalho. Se você é da região aí da Ilhana, de São Paulo, de Pirituba, vai lá fazer a sua depilação. A gente também tem outros serviços lá, né, no espaço. Mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu gostaria de falar como é que foi para sua família quando você decidiu empreender. Como é que eles aceitaram? Como é que foi? Eles estranharam, aceitaram de boa, todo mundo te incentivou? Como é que foi esse processo aí? Porque foi uma baita inovação, né? Hoje em dia a gente tem muitas mulheres empreendedoras, mas antigamente, há 15 anos atrás, era algo que não se tinha muito, né? Então, como é que foi para sua família? Foi meio que assustador, né? Fui a primeira a começar a empreender na minha família. E quando eu falei para minha mãe que eu ia empreender, ela, mas filha, você não vai ter segurança nenhuma, mas filha, carteira assinada, né? Você tem uma segurança, na época eu estava casada, né? E o meu marido, você tem certeza? Não, pensa bem, que não sei o quê. Ele era assim, ele apoiava e puxava ao mesmo tempo, né? Pensa bem, que não sei o quê. Mas assim, ele até que apoiava. Mas depois, quando meus pais, minhas irmãs, todo mundo percebeu, né, que realmente era aquilo que eu queria, aí sim, tive muito apoio deles, né, na hora dos perrengues. Ai, chorava lá para as irmãs, chorava para meu pai, para minha mãe. Ai, porque não tem cliente? Porque tinha dia, gente, que não fazia um buço. Tinha dia que eu não fazia nada. Eu abria, olha uma coisa, hein? Eu abria todos os dias, mesmo sem ter cliente, eu abria todos os dias. Porque às vezes o que eu vejo também, muita gente fala assim, ah, não tem cliente, não vou abrir. Não, eu abria todos os dias. Não importasse, eu ia ficar lá o tempo inteiro lá. Quantas vezes eu debruçava no balcão lá e dormia, sentada lá no balcão. Gente, fazer o quê? Eu tava lá, a gente não tava, né? Mas eu tive muito apoio da minha família, graças a Deus, né? No começo tem, né, aquela resistência por ser aquela coisa nova e o medo, né? Os meus pais, no caso, eu e meu marido na época, o medo de você se aventurar para empreender. Imagina, você nem tem um capital suficiente para se manter durante um período, né? E meu marido falava isso na época, falou assim, como que você vai se manter? Falou assim, tá, eu tenho para X tempo de aluguel. É isso que eu preciso. E assim, graças a Deus, nesse período, o meu salário poderia ficar sem em casa, né? Que às vezes não é a realidade de algumas mulheres hoje, né? Nesse momento, né, eu era casada, meu marido trabalhava, então eu pude, né, dispor do valor que eu tinha guardado lá atrás, né, para manter o meu negócio e não ter a necessidade de falar assim, não, eu tenho que ter o dinheiro hoje do aluguel, mas eu também tenho que comprar as coisas para minha casa. Porque hoje é a realidade de muitas mulheres para empreender nesse sentido, né? Não, peraí, como que eu vou empreender? Vou empreender, mas e se eu não pagar o aluguel? Mas eu também tenho o meu aluguel para pagar e as coisas de casa, né? Então, às vezes, essa questão também pega muito, né? Quando você vai empreender e as pessoas te apoiarem. Porque muitas vezes a questão do apoio é já pensando lá na frente, né? O financeiro vem junto com o apoio. Porque, né? Como que vai ser você empreendendo? Tipo, acho que ninguém olhava para mim e falava assim, nossa, será que ele não leva jeito para isso? Eu não sei o que eles pensavam, tá? Eles nunca me revelaram isso. Mas eu acho que lá no fundo eles olhavam e falavam assim, meu, isso não vai dar certo, isso vai dar ruim. Mas graças a Deus, mesmo achando que se eles achavam que ia dar ruim, me apoiavam, me ajudavam e estamos aqui há 15 anos. Graças a Deus eu tive apoio, coisa que muitas pessoas eu sei que não têm, né? Sim. E eu perguntei justamente porque algumas pessoas não têm, né, o apoio dentro de casa. Ah, não, esse negócio não vai dar certo. E não tem com quem contar, né? Ou então a pessoa não fala, mas você sente que a pessoa não tá confiando muito em você, de que não vai dar certo. Então, assim, primeira coisa, tenha certeza, né, no máximo possível do negócio que você quer empreender e persista, né? Porque os resultados, eles não vão vir rápidos. Geralmente, eles são demorados. Às vezes, tem pessoas que conseguem, né, ter aquele boom, estourar rápido e tem um retorno financeiro muito rápido.
Mas na grande maioria isso não acontece. Então é ter essa resiliência. Se você tem a oportunidade de alguém, né, bancar a casa enquanto você está empreendendo, é muito legal. Agora, se você não tem como fazer isso, né, não tem essa pessoa para te ajudar com as outras contas, uma dica que eu sempre falo é: trabalhe CLT e comece a empreender. Porque aí você consegue ter um dinheiro para aplicar no negócio e se manter ao mesmo tempo. Por quê? Se você, né, é mandado embora, tudo bem, você foi mandado embora, é algo que você não pediu. Agora, se você pede conta, você já sai sem um pouco do dinheiro que você teria de rescisão. E aí, além de não, você tem aquele dinheiro X e você tem que dar conta do seu negócio com 2, 3 meses para ele te dar um retorno financeiro. E às vezes não vai te dar o suficiente para você pagar um aluguel seu e do espaço que você alugou, por exemplo. Então, assim, uma super estratégia que eu falo é: comece com CLT. Ai, mas é muito difícil, vai ficar muito pesado. Depois que você estiver só no CLT, você vai ver quão pesado é. Então, é melhor você começar dividindo essas duas coisas e depois, se você pegando o jeito, tal, agora eu sei como é que eu faço, para onde que eu vou, do que você largar tudo e começar a empreender sem ter um financeiro para te sustentar durante esse período. Então, assim, é algo a se pensar. Realmente vai ficar muito pesado você trabalhar, né, todos os dias da semana e ainda assim empreender, tendo que sacrificar alguns finais de semana. Mas quando você for só empreender, você vai ver que você vai continuar, né, nessa dificuldade, porque você realmente precisa abrir mão de muitos momentos para conseguir fazer o negócio dar certo. Então é isso. A gente não tem noção. Eu falo assim que quando a gente vem para o empreender, a gente vem, a gente sabe, né, que não, vai ser trabalhoso, vai ser puxado, né? Mas a gente só tem a verdadeira noção quando você está dentro, né? Sim. Porque eu lembro que logo lá no começo eu chegava às 6h30, 7 horas da manhã e ia embora às 7, porque eu fazia o horário, e aí meu marido falava assim: nossa, mas não tem cliente, não. Mas eu cumpria horário, parecia que eu estava CLT, sabe? Cumpria horário. E quantas vezes, né? Deixei de ir na reunião do meu filho da escola, porque não podia deixar o espaço sozinho, abrir mão de fazer algumas coisas pela questão financeira que não dava para fazer. Então, é que nem você falou, o empreender é quando você tem um apoio bacana, mas quando você não tem, pegue, né, estratégias, continue no CLT se for possível. Mas eu vejo sim, sabe, que tem muitos casos que, se você tiver muita convicção do que você quer, fazer um estudo inicial, eu acredito que dá bom, viu? Dá bom. Eu acho que o empreender, ele tem esse mito, né? As pessoas criam muita coisa, né? Eu falo que empreender é que nem a parte normal, né? O pessoal fala assim: nossa, o parto normal é isso e aquilo. Cada um tem a sua história, né? Do parto. E o empreender é a mesma coisa, gente. Você vai lá, você constrói uma pedrinha por vez, aos pouquinhos, tem que ter paciência, mas eu acredito muito, e hoje eu tenho isso muito mais forte para mim, já tinha lá atrás, mas hoje eu tenho isso muito mais forte para mim, que quando você quer e quando você coloca um objetivo e você fala, eu vou, você vai vir para você as formas de como aquilo vai acontecer. E dificilmente não vai dar certo. Eu sei que para a realidade de muitas pessoas, a questão financeira pesa muito, né? Porque vamos supor que seja uma mulher sozinha, né? Que ela seja provedora do lar. Como que ela vai largar um CLT, que é a garantia dela da renda mensal ali todo dia, todo mês, para poder empreender? Aí, que você falou, se for um serviço que você consegue oferecer, tendo que ficar um pouquinho, vai fazer docinho, fica até de madrugada, dorme um pouquinho menos, é por uma boa causa, né? Entender que não vai ser sempre assim, que vai vir a parte de colher os frutos, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, não, vou ficar que nem escravo, trabalhando que nem escravo. Ah, não, estou trabalhando mais que quando eu estava no CLT. Quantas vezes eu não pensei isso, minha filha? Assim, meu Deus do céu, não, acho que tá demais. Estou ganhando menos, trabalhando mais, acho que não está compensando. Quantas vezes eu pensei isso? Mas assim, a gente tem que entender que é plantando a sementinha. É devagar, vai ser trabalhoso no começo, nem todo começo é o começo, né, que você falou, o boom, é trabalhoso e é devagar. Mas você não, eu falo hoje assim, não desiste, né, do seu sonho. No máximo, dá uma pausa, coloca ele para um processo mais lento, mas não desiste. Principalmente quando você tem convicção que é aquilo que você sente no coração, que você quer fazer, que é o seu desejo, aquilo que toca, que te dá alegria, que te dá prazer, vai em frente que vai dar bom. Isso aí.
Nossa, você foi falando, eu fui lembrando de outras coisas que a gente acabou não comentando, já dando quase 8h30. Olha como passa rápido Nossa, gente, como hora agora. boa, né? E tem tanta coisa ainda para conversar sobre esses assuntos. Eu lembro lá atrás que você falou, né? Eu acabei não comentando, sobre fazer as anotações, né, no caderno de fluxo de caixa. Então, isso também você precisa saber quanto entra, quanto sai, o que que você está pagando, o que que é conta fixa, o que que é conta variável. Isso é o básico do básico do básico. E você precisa ter tudo isso anotado, você precisa ter a sua conta separada da conta do seu negócio, né? Foi um erro que eu cometi, inclusive. Você precisa ter essa Quem conta nunca, né? separada. Porque você é uma pessoa e o seu negócio é uma outra coisa. Vocês não são uma coisa só. Em dados momentos isso precisa separar, né? E às vezes dá essa sensação mesmo de que eu estou trabalhando mais, eu estou recebendo menos. Mas se você tiver certeza, convicção de que seu negócio vai dar certo, você precisa continuar, né? Como você falou, às vezes precisa dar uma pausa, às vezes precisa, não, vou mudar aqui, vou mudar ali, mas continuar no foco. E por que eu acho interessante também começar com um CLT para empreender? Por quê? Às vezes você tem uma ideia de negócio, né? Vamos pensar na confeitaria. Ah, eu quero fazer bolo de pote para vender. Beleza. Mas aí quando você começa a fazer bolo de pote, você percebe que dá muito trabalho. E para você ficaria melhor fazer os bolos caseiros, os bolos inteiros, para venda. Então você tinha uma ideia, depois na prática você percebeu que do outro jeito daria mais certo e você mudou, mas você está no início ainda, então dá para fazer essa mudança. Então por isso que eu acho legal, porque você tem uma ideia na sua mente, mas quando você bota em prática, você percebe, não é bem por aí. Ah, eu tenho um salão, eu quero montar um salão de beleza. Ah, mas o que eu quero fazer? Eu quero fazer unha, quero fazer cabelo e quero fazer depilação. Ah, mas eu percebi que a depilação tem mais clientes. Então por que não focar só na depilação? Vai ser o meu diferencial. Então, é bem legal você começar com sua ideia fixa, né? O mais correto possível, o mais desenhado possível, para dar o mínimo de erro possível. Mas, na prática do negócio, você pode ver que pode mudar uma coisa ou outra. Então, isso é bem legal também. Nesse início, dá para você fazer esses ajustes, né? E dá para fazer essas mudanças aí. Claro que a gente tem que ter um plano, né, para errar o mínimo possível, mas no início é super tranquilo você conseguir mudar, conseguir se encaixar, ver o que, que você vai conseguir fazer de melhor, né? Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que hoje, né, o que eu acho muito importante para quem está começando é isso, se permita a conhecer. Conhecer a área que você vai entrar, a área que você quer trabalhar, mas não só a área, aquele mundinho fechado, né? A depilação, conhecer só sobre depilação, não. Você tem muita coisa para conhecer no seu entorno que chega até você na depilação. Então, muitas vezes a gente fica nesse mundinho muito fechado, né? Eu sou depiladora, meu espaço, o foco é depilação, vou só conhecer sobre depilação. É lógico, a gente precisa ter um conhecimento quanto mais amplo da nossa área de atuação, melhor. Né? Porque você fica uma especialista naquilo que você faz. E é um diferencial seu, ser um especialista naquilo que você faz. Só que as coisas não giram só em torno daquilo que você faz, né? Tem todo um entorno, né, que faz sentido também você conhecer, porque de alguma forma vai agregar no que você faz. Então, assim, buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento, sabe? Porque ele agrega em você, e se você agregou em você, você tem que levar para o outro, né? Aquela coisa que vem de dentro para fora, né? Você leva para o outro que você tem. Então, assim, que a gente possa levar sempre o melhor. E para levar o melhor, a gente precisa aprender, né? Porque às vezes você tem o seu melhor lá guardadinho, mas ele está tão guardadinho que você nem aprendeu a expressar ele ainda, né? E eu acho que a gente que lida com pessoas, né, diretamente com pessoas, a gente precisa ter essa sensibilidade, a gente precisa ter esse contato mais próximo com o ser humano, né? E não olhar, eu costumo dizer, né, que o ser humano, as pessoas que entram aqui no meu espaço, ela não é só um número, né? Ela não é só uma cliente, ela é uma pessoa. Ela é um ser humano e sabemos que cada um é único. Então, cada uma com as suas dificuldades, uma chega sorrindo, a outra chega mais séria. E a gente tem que saber lidar com tudo isso. Então, lidar com o público, né, é mais um desafio, né? Quando você vai empreender e você vai lidar com o público, nem sempre o seu sorriso agrada todo mundo. Então, você tem que saber que nem sempre sorrir vai ser a solução do negócio. Porque às vezes você sorri e a pessoa tá rindo por quê?
não tô vendo motivo para rir, né? Então, assim, e você tem que aprender a lidar com aquilo. E eu acho que aprender a lidar com o ser humano é um trabalho contínuo e constante. A gente precisa aprender, mas nunca vamos conseguir aprender no total, na sua totalidade, porque é muito complexo, né? Então, acho que a gente nunca vai estar pronto, a gente vai estar sempre em processo de aprendizado. Então, para quem está começando, eu acho que é isso. Se permita aprender, se permita conhecer, né? Não vai naquela assim, eu já sei fazer isso, então eu posso começar. Ok, você pode começar, mas não se esqueça que tem muita coisa que vai girar ao seu entorno, né? E é muito importante a gente se dar esse direito de conhecer, saber que as coisas mudam o tempo inteiro, né? Eu falo hoje muito para as meninas que a gente trabalha, né? A gente veio de uma fase onde a depilação era só arrancar pelo, né, há 20 anos, 26 anos atrás, era a linha de produção. Próxima, próxima, era bem assim. Hoje não. Hoje a gente tem uma consciência diferente de que o arrancar pelo não é só arrancar pelo. Muitas vezes a cliente deita na nossa maca, ela nem tem muito pelo. Ela reservou aquele momento para ela ter o momento dela, e ali, se ela se sentir à vontade, ela vai desabafar, ela vai chorar, ela vai contar as coisas íntimas dela, porque foi o momento que ela escolheu para ela, né? E olha a importância que a gente tem na vida dessa pessoa. Então, se a gente começar a olhar para o ser humano, e é onde eu falo, né? O autoconhecimento entra aí. O que você vai fazer na hora que a cliente chorar na sua marca? Como que você vai reagir? Né? Como que você vai reagir se a cliente te tratar mal, porque ela está num dia mal? A culpa não é sua. Então, o autoconhecimento, para mim, ele vem trazendo isso também. A gente olhar para a gente, mas também olhar para o próximo, olhar para o ser humano, não para a comanda que vai entrar no seu caixa, não para, né, o cartão que vai passar. Não é só isso, né? É muito mais do que isso. Isso aí. E essa é uma visão diferenciada, tá? Essa visão que você tem, né, de cada cliente único, de cada atendimento ser único. Isso é realmente uma visão bem madura, né, do seu negócio e que, de fato, vai fazer diferença na vida dessas clientes e, mais uma vez, vai fazer com que essa cliente, né, fidelize. Porque Uhum. você foi lá, teve o seu momento, você foi ali só para fazer sua depilação, mas não. E aí você vai criando uma intimidade também com quem está ali, né, te atendendo. Isso faz com que você realmente consiga fidelizar esse cliente. E mais uma coisa que você falou, que é sobre estar aberta a aprender, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa bem ansiosa, quero fazer as coisas para ontem. Então, quando eu fui começar a empreender, né, eu cometi um grande erro de nem saber sobre a minha área. Você já sabia da sua área, que era a depilação. Eu nem sabia nem da minha área, tinha uma visão de negócio na minha mente, pensava que funcionava de um jeito. Quando eu fui realmente começar a ver que o negócio era totalmente diferente, o que eu achava que era um produto barato era um produto caro. E aí, como é que eu vou fazer agora para achar fornecedor? E aí, para onde que eu vou correr? E então, assim, foram muitos desafios e hoje eu consigo ver muitos erros que eu cometi, né? E vai ser assim mesmo. Hoje a gente tem a facilidade de procurar conhecimento, a gente tem vários cursos, né? Aguardem, vamos ter muitos cursos ainda sobre essa questão, né, de começar a empreender, para onde correr, o que fazer, o que decidir antes. E eu já comecei a empreender, comecei com um curso que me deu uma base bem legal, mas não foi o suficiente. Eu deveria ter estudado muito mais. Então, se você quer empreender, comece a estudar. Comece a estudar muito, porque olha, tanta coisa que você tem que aprender. Você tem que aprender financeiro, que a gente falou. Tem que aprender sobre marketing, a fazer gestão de Instagram, como tratar as pessoas, ter o seu crescimento pessoal, né? Que você falou muito aí, que é uma verdade. Como eu cresci, gente, depois que comecei a empreender. Comecei a ver, estudar coisas diferentes, assim, que normalmente eu jamais teria lido, jamais teria estudado. Assisti muita live, já assisti muita live, anotava, tá? Porque alguns cursos eram muito caros, não tinha como comprar, o que eu fazia? Anotava, assistia live, ia anotando passo a passo, dica aqui, dica ali, ia pegando, ia montando. Então, assim, estude muito, assista muitas lives. A gente tem o YouTube aí também, então assista lá no YouTube. Claro que lá tem muitas coisas soltas, né? Muitas coisas perdidas. E que se você compra um curso, por exemplo, aquilo ali tá mais compacto, tem um passo a passo certinho. Então, isso, claro que vai te dar mais instrumentos para você avançar, né? Uma pessoa que está com um poder aquisitivo um pouco maior tem que investir sim no conhecimento, ali no curso, no Tem que passo a passo. investir. Eu também acho, ela tem que investir. Vai fazer com que você avance, né? E pegar dica aqui, dica ali, vai te deixar num processo muito mais lento, muito mais lento.
Mas como a gente está falando, para quem está nesse comecinho, para quem quer, né, começar a empreender, faça isso também. Se possível, compre o curso também, porque isso te ajuda muito, né? A você conseguir avançar nesse início. E seja Sim. otimista, vão ter dias ruins, vão ter fases ruins, tem dia que você não vai estar legal, né? E a gente tem que aprender a prosseguir, apesar de todas as dificuldades e adversidades que vão vir, porque vão vir muitas Muitas. dificuldades, muitas adversidades da sua vida pessoal, das coisas que estão em torno de você, no seu ramo, no seu negócio, crise disso, crise daquilo, faltou material, faltou não sei o quê. Então, assim, claro que se você vender serviço, isso fica um pouco mais fácil, né? Agora, se você vender produto, isso já é uma variável, assim, olha, hoje o produto, o valor do leite condensado aumentou, então você vai ter que aumentar o valor do seu bolo de pote. Hoje aumentou o preço do tecido, então a roupa que você vende também vai sair mais cara. Então, tudo isso é uma variável, né? Então, você tem que ter o negócio mais correto, o mais firmado possível, mas entendendo que as coisas vão sair do plano, vão sair, né, diferente daquilo que você imaginou, daquilo que você pensou, mas persistir sempre será o melhor caminho. Então é isso, a gente está finalizando já a nossa live, já é 8h36, já falamos mais de uma hora aqui. Você tem mais alguma coisinha para acrescentar para a gente finalizar? É isso. Não, eu acho que agora é só agradecer mesmo, Ellen, que é muito importante, né, isso que você está fazendo, trazer essa visão para a mulher que está começando, que nem você falou, tem coisas que a gente nem imagina que pode acontecer no processo, e quando a mulher tem lá um lugar onde ela pode olhar e falar assim, tá, isso aqui pode acontecer, tipo, né, o seu Instagram, a pessoa vai lá, nossa, a Ellen falou isso, caramba, eu não tinha pensado nisso. Então, é um trabalho muito importante esse trabalho que você está trazendo, né? Eu acho que é de suma importância para quem está começando e para quem já está, porque, olha, não é porque você já está há 10, 15 anos que você não faz caca, não, viu? O que faz? E aí a gente volta um pouquinho, arruma a linha, né? E é que nem ele falou, vai ter dias ruins, vai ter dias bons, mas o importante é prosseguir e buscar pessoas que possam te ajudar. Seja investir em cursos, seja investir em mentorias. Eu já tenho investido muito em mentoria. Há uns 2 anos eu comecei a investir em mentoria. Para mim, assim, é um investimento fantástico, né? Porque para mim me traz, assim, um conhecimento enorme. E as mentorias são individual, então acaba ficando muito pessoal, personalizada, né? Para aquilo que você precisa mesmo, né? Mas é que você falou, não dá para fazer mentoria? Tem YouTube, não dá para comprar um curso nesse momento? Pega lá a informação que você tem, junta um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Mas quando tiver a oportunidade, não deixe de investir em conhecimento. E não é conhecimento técnico, gente, porque muitas vezes a gente fica ali no conhecimento técnico, né? Eu preciso aprender uma nova técnica de depilação. Eu preciso aprender uma nova técnica de não sei o quê. Para. A técnica é excelente, precisa ser sempre melhorada, atualizada, mas não se esqueça. Primeiro, você aprende para você reproduzir aquilo. Se você não investir no seu conhecimento, no conhecimento que você vai levar para a empresa, como que você vai crescer? Adianta você ter uma técnica boa e não ter um conhecimento para aplicar a técnica, ou você aplica uma técnica muito boa, mas o restante não está bacana? É um conjunto, não tem jeito. Não dá para desmembrar uma coisa da outra. Então é isso, eu acho que o trabalho que você está fazendo é sensacional. Né, que você tenha muita prosperidade nesse trabalho, já é um trabalho de muito sucesso, tenho certeza. Você vem ajudar muitas mulheres. E sempre que você precisar, estamos aqui. No que a gente puder contribuir, porque eu falo que hoje a minha visão de mundo é essa, né? É contribuir. E se eu puder contribuir com outras mulheres que estão começando, ou que já estão na fase que eu estou, mas que têm alguma dúvida, pode me chamar no direct, pode mandar aí mensagem no WhatsApp, a gente conversa, e se precisar de uma outra live, a gente vai esclarecendo. Estamos aqui para contribuir. Se precisar, estamos aqui. Muito sucesso. Obrigada pelo convite. Nada. Só comentando um pouquinho sobre isso que você falou, que você vai falando, a gente vai pensando mais coisas aqui, conversar e Claro. tal. Olha, a gente não falou como escolher o nicho para começar, que era algo que eu queria falar. A gente pode marcar outro dia para a gente conversar sobre isso. Aí eu começo com aquilo que eu gosto, eu começo com aquilo que eu mais faço. E aí, como é que eu faço para começar? Então, esse é um assunto bem legal para a gente conversar. Mas sobre isso que você falou, né?
Não adianta você ser especialista na técnica e não souber o restante, porque você pode fazer o melhor bolo de pote, você pode vender o melhor vestido, você pode ter, né, o melhor vestido para vender, mas se você não souber como é que esse produto ele vai ser vendido, como é que ele vai chegar no cliente que você quer, não vai adiantar. Então você pode ser especialista ali na depilação, na unha de gel, você pode ser especialista, mas se você não souber como faz para chegar nesse cliente, não adianta. Você vai ter todo um conhecimento, né, técnico ali, mas não vai ter o conhecimento do marketing, da visão geral de um empreendedor que você precisa, né, ter a cada dia. Mas então é isso. Obrigada a todo mundo que participou dessa live, que assistiu, que vai assistir depois. Só tenho a agradecer também, Eliana, por ter, né, aceitado essa proposta de fazer esse bate-papo. Tenho certeza que a gente pode voltar aqui com mais assuntos aí para conversar. Se você também gostou, nós agradecemos, tá? E esperamos que vocês continuem acompanhando a gente para cada vez mais estarem aprendendo, tá bom? Então é isso, beijão. Muito obrigada por tudo. Obrigada por você ter participado, tá bom? Tô muito feliz. E tá vendo como fazer live? Não, é difícil. A gente fica meio apreensiva, né? Porque não é uma coisa que a gente faz com constância, você fica meio apreensiva, né? Mas quando você tá numa conversa assim gostosa, descontraída e tal, então vai, flui e só vai, né? Muito bom. Muito obrigada, Cristina. Eu vi lá em cima que você tinha mandado um recadinho também. Agradecemos a todo mundo que está aqui acompanhando a gente, tá bom? Um beijo no coração. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários, ou mandar via direct pra gente, que a gente vai estar respondendo vocês, tá bom? Aguardando vocês nas Até a próxima. próximas lives, viu? Tchau, tchau.